Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast Frequência Alta. Papo de alto nível com pessoas que acontecem. E hoje eu tô trazendo aqui uma amiga, uma grande amiga, Liliane. Imagina uma pessoa de frequência alta. Imagina uma pessoa que é ligada assim no 220. Eu conheci a Liliane pelo Instagram. Nossa, é verdade. E é uma pessoa de frequência alta e tem uma história maravilhosa, tem uma história impressionante que ela vai nos contar hoje aqui. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Se apresenta aí para os nossos telespectadores. Fale, pessoal! E aí, tudo bem com vocês por aí? Gente, olha, primeiramente quero agradecer ao Thiago Levi pelo convite que ele me fez, né? Gratidão pela vida dele, por tudo aí, nesse tempo aí que a gente se conectou através do Instagram, como ele disse. E assim... É o que eu falo, Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E eu costumo muito enxergar o coração da pessoa. E esse homem aqui, ele tem um coração puro e sincero na presença do nosso Criador. Então, essa conexão nossa, né, não foi por acaso, né? Teve um porquê forte. Exatamente. Então, eu gostaria que você... abrisse seu coração e liberasse os códigos aí, porque eu tenho certeza que tem muita mulher, né, que tem problema com complexo de inferioridade, tem problema de autoimagem e precisa, de repente, se conectar com você. Sim. Bora lá, então, gente. Olha, a história é longa, hein? É bem longa aí, mas eu falo muito sobre a identidade resolvida. Hoje eu posso falar que a minha identidade é resolvida. Era uma pessoa muito vazia, uma pessoa que não sabia para onde eu ia, né? E eu tive um processo, aí me conectei com você em 2020, eu acho, 2021. Isso. Né? Através de um curso aí que a gente estava fazendo pelo Instagram. E foi justamente fazia um ano que eu virei essa chave, né? Essa transformação, realmente posso falar que foi uma transformação, eu fui realmente ativada. E eu sou uma pessoa muito assim, quando eu não quero aprender algo, quando eu não foco naquilo, eu não gasto energia com aquilo. Mas quando eu falo assim, eu preciso virar essa chave, eu falo, nossa, mas Lili, isso é muito radical. Eu preciso ser radical comigo, porque assim, eu respeito as pessoas, porque tem pessoas que não é na pressão. Eu sou na pressão. Então assim, se você jogar uma pressão em cima de mim, você pode ter certeza que eu vou até o final. Eu não olho para a direita, não olho para a esquerda, foco. Você é uma pessoa que adora um bom desafio, né? Amo. Quando alguém te desafia... Nossa, aí ferrou. Aí ferrou, porque eu vou até o final. E quando que foi assim, um momento que você... tava lá seguindo a sua vida. Eu não sei ainda exatamente, né, o que vinha acontecendo, mas quando que foi que deu esse estralo assim, você falou, eu preciso mudar de vida? Então, aconteceu o seguinte, a pandemia, ela me parou, né, em muita coisa. Eu, assim, tive uma história de vida bem complicada. Depois eu vou dar alguns spoilers aí no final de algumas coisas que vai estar acontecendo para vocês saberem um pouquinho mais além da minha história. Eu fui casada, né, durante 17 anos, aí houve um divórcio, né, e nesse divórcio eu fiquei muito abalada, porque eu fui, assim, da igreja, né, durante muitos anos, nasci no berço evangélico, aquelas crenças mesmo de igreja, né, hoje eu vou à igreja, mas, assim, a crença era muito forte, e aí eu me divorciei, né? Então, para mim, foi uma virada muito grande na minha mente, na minha cabeça, no meu interior. Então, assim, eu aceitar a separação por conta de acreditar na família, né? E eu acredito hoje na família. Então, assim, eu fiquei muito frustrada nisso. E aí foi onde eu desviei o meu caminho para um outro lugar.
né, onde eu conheci muitas coisas, né, que eu me envolvi com muitas coisas, assim, eu fiquei muito vazia, né, eu não sabia mais quem eu era, não sabia a minha identidade, eu não sabia o meu propósito de vida nessa terra, e foi aonde realmente eu caí no mundão mesmo, modo de dizer, onde eu conheci as drogas, onde eu conheci a prostituição, onde eu conheci pessoas vazias, relacionamentos frustrados, onde eu me frustrei muito, onde eu me machuquei muito, porque eu tinha vários bloqueios dentro de mim, principalmente da rejeição e paternidade também, né? Porque eu não fui projetada pelo meu pai. Então, assim, eu tive todo esse caminho durante 5 anos depois dessa separação. E nessa frustração, a pandemia fez com que eu parasse, né? E foi aonde eu parei e falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero para a minha vida? Né? E onde fizeram a pergunta para mim, Liliane, você sabe o seu propósito de vida aqui nessa terra? Eu falei, caraca, eu não sei. Eu nasci na igreja e eu não sei. Meu avô pastor, não sei quem pastor, e eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia meu propósito de vida. Aquilo fez com que eu, uau, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui nessa terra? Não faz diferença. E é onde eu falei, cara, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais a conexão, eu não sei, entra ano, sai ano, e assim vai, tantos projetos no papel, e eu não conseguia colocar isso em prática. Então, eu falava, o que eu fiz desse ano? Nada. E aí foi aonde eu parei para pensar, inclusive esse meu amigo, né? Ele foi uma chave para mim, porque foi aonde eu me conectei com ele e ele fez com que eu enxergasse muitas coisas, né? Foi onde eu entrei no programa lá, no 10 em 1, né? E foi onde eu caí para cima. Só que muita gente falava assim, até parece, vai até o final, imagina, a pressão, não vai conseguir, né? E realmente é corpo, mente e alma. Eu tive que trabalhar corpo, mente e alma. Só que eu entendi que não é só um simples treinamento, um simples curso eu entrar e não ter a minha conexão com o Criador. Certo? Então, o que aconteceu? Eu falei, Deus, se é realmente o Senhor na minha vida, foi onde eu parei a minha vida. Falei, bom, vamos meter a cara, então vamos fazer isso daí acontecer. Vamos fazer acontecer. Só que teve um dia no meu quarto que eu queria sair muito. Eu estava acostumada com uma vida perturbada, então eu queria sair, eu tranquei meu quarto e dei a chave para minha mãe e falei, mãe, não deixa eu sair do meu quarto. Eu não posso sair do meu quarto. Uau. Eu não posso sair, não deixa eu sair. Eu tremia, porque eu queria sair. E eu deitei no chão do meu quarto e falei, Deus, se realmente é tu na minha vida, que eu volte a sentir a sua presença, porque eu não sinto nada, eu não vou conseguir seguir esse treinamento, né? Esse mergulho para dentro de mim, né? Esse desafio de 1 ano, não vou conseguir, em plena pandemia, sem ninguém, perdi todos os amigos, entre aspas, né? Perdi as pessoas que estavam ao meu redor, estava sozinha praticamente. E aí, naquele dia, eu entrei numa live que era do curso, inclusive era como viver um propósito de vida, e eu não conhecia ninguém, tinha umas 30 pessoas. E eu entrei lá e falei, não quero me aparecer, não gostava de me comunicar, não gostava de me aparecer, nada disso. Só quero entrar. E no final, começou a fazer uma oração e tal, e foi muito impactante, porque ele falou assim, quem que é Liliane? Ali eu senti que Deus, ele tem um cuidado muito especial por mim, que eu sou escolhida dele e que ele tem uma promessa para mim nessa terra. Ali eu voltei a sentir a presença de Deus e foi ali que fez com que eu me desenvolvesse em outras áreas da minha vida, corpo, mente, alma. E foi aí que me deu forças para continuar essa transformação de dentro para fora, que é o que eu tanto falo, a beleza interior, ela vem de dentro para fora, né? Eu me escondia muito. Eu, Liliane, quantas vezes eu saía, me vestia de uma maneira que eu não gostava de estar me vestindo daquela maneira, mas eu olhava no espelho e falava assim, não era isso que você queria, né? Mas é o que tem. Vamos embora. Porque eu me tornei uma casca grossa, né? Eu me tornei uma mulher muito viril. Eu fui obrigada a virar uma mulher viril.
Sendo que eu sempre fui uma mulher feminina, mas a mulher viril prevaleceu devido às feridas, às migalhas que eu sujeitava. Então, fez com que eu tornasse essa mulher dura. Então, por fora, linda, maravilhosa, por dentro, pão bolorento, como dizem, né? Então, assim, por fora, sempre impecável. E por dentro, aquela tristeza, aquela mágoa, falta de perdão. Então, assim, eu tive que trabalhar tudo isso na minha vida, né? E você comentou aí da falta de perdão. Sim. Hoje eu tenho certeza, né, que você entende realmente qual é a importância do perdão. O que você pode dizer para as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de perdoar? As pessoas que têm mágoa no coração e vivem presas no passado e carrega a mágoa durante toda a vida, porque quando você descobriu realmente a importância do perdão, eu tenho certeza que deu assim uma virada de chave na sua mente. Muito grande. E você entendeu que realmente você precisa perdoar. Sim. O que você tem a dizer a respeito do perdão para quem está nos assistindo? O perdão, ele é libertador. É você ser uma pessoa livre. É você ser uma pessoa, uma mulher inteira. Literalmente uma mulher inteira. É quando você libera de dentro para fora. Porque o perdão, gente, ele causa um câncer. E vai criando raízes muito profundas naquilo. E quando me deu um boom, eu falei, caraca, é isso. Aconteceram tantas coisas na minha vida que eu falei, gente, eu não liberei perdão para essa pessoa. Por quê? Eu sou muito difícil guardar mágoa de alguém, de verdade. De verdade. Se eu precisar, se tiver algum problema com alguém, eu vou lá e vou resolver. É isso, bom, eu viro uma chave muito grande. Ok, vida que segue. Só que assim, eu tive duas pessoas que eu guardei mágoa durante um ano. E a falta de perdão faz com que você não caminhe na sua vida. Você não consegue prosperar na sua vida. Entendeu? Porque é como se você tivesse preso dentro de você mesmo. É aquelas raízes podres que fica dentro de você. E que vai enraizando com os bloqueios, vai enraizando. E você não consegue se desenvolver. Você não consegue trabalhar, prosperar, sabe? Em outras áreas da sua vida. Por conta disso. Porque a mente, ela vai ocultando muita coisa. Porque o que ela quer? Prazer, conforto e segurança. Ela não quer sair da sua zona de conforto. Nem eu quero sair da zona de conforto. Na verdade, eu quero expandir minha zona de conforto. Então, o perdão é isso, gente. O perdão é você ser uma pessoa nobre, sabe? Com aquela pessoa que mais te maltratou. E eu tive um código muito forte, inclusive foi com o seu pai. Eu tive um código muito poderoso com ele. Quando ele virou pra mim e falou assim... Ó, me arrepia. Ele olhou para mim e falou assim, não enxerga as pessoas pelos defeitos, pelas falhas, pelo que ela tá falando para você ou pela aparência. Vê a pessoa, a alma, ou a intenção do coração. Veja isso, olha isso. Não enxerga os defeitos dela, o que ela fez para você. Enxerga o coração, a alma, como se Jesus estivesse enxergando você, vendo você, a sua alma. E ali eu tive um código poderoso com ele. E realmente, isso eu vou falando para outras pessoas. Porque às vezes as pessoas vêm falar mal de outra pessoa, não sei o quê. E eu sempre viro para a pessoa e falo assim, enxerga o coração, enxerga a alma. É o que ela pode entregar naquele momento. E tá tudo certo. Olha aí, hein? E só para as pessoas que estão entendendo, assistindo a entender, a gente usa a expressão código porque código é a chave. É o que abre e desbloqueia acessos. Então, quando a gente fala de código, é apenas uma expressão aí que o pessoal que trabalha com PNL, com treinamento, humano, desenvolvimento humano utiliza, né? Então, quando a gente fala código, é uma coisa que chave. Isso, né? É a mesma coisa que chave. É quando dá aquele estalo na sua mente e você realmente entende, né? O que está por trás daquilo. Você entende o sentido, né? Sim. Das coisas. E realmente, meu pai, ele tem assim, um conhecimento de sabedoria profunda na palavra.
Muito. Dom de revelação e tudo mais. E falando de perdão ainda, o perdão, eu ouvi, né, isso no treinamento também. Quando você não perdoa alguém, você sai debaixo da graça e você se coloca debaixo da lei. Porque a oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Jesus ensinando a orar, ele disse: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, você não é perdoado. Logo, a graça que te traz a salvação, que te traz acesso ao reino, ela sai de cima de você. Exatamente. Você entra debaixo da lei. Você vai por conta própria. Então, o perdão, ele é inclusive um princípio do reino, né? Se você não perdoar, o Senhor não te perdoa. Exato. E você fica preso, né? E fica preso. Você não consegue prosperar, você não consegue andar, você não consegue fazer nada. Não consegue avançar, né? Você fica com o coração amargo, né? Você fica uma pessoa rabugenta, vamos dizer. Tem até uma história que eu acho bem interessante, que dois monges estavam indo, né, tinha um destino lá tal, aí eles iam passar num riacho, num pequeno riacho, e tinha uma mulher ali que não conseguia atravessar, e um deles pegou a mulher nas costas e atravessou o riacho e deixou ela do outro lado. O amigo dele, que estava junto com ele, o outro monge, falou assim: nossa, isso é um absurdo. O que você fez? A gente não pode nem tocar em mulher. Isso é um absurdo. E esse amigo dele foi todo o caminho, toda a viagem, buzinando no ouvido dele. Aí, chegando lá no destino, ele olhou pro amigo dele e falou assim: olha, quem está errado aqui na história? Eu ou você? Eu carreguei a mulher por apenas 10 segundos para atravessar o rio. Você está carregando ela já faz mais de horas. Isso é uma história que a gente pode fazer uma alusão aí à questão do perdão. Sim. Então, assim, você liberar o perdão é como se fosse esse monge que ele fez aquele ato e soltou a mulher e foi embora, seguiu a viagem. O outro carregou essa culpa, né? De ter cometido um delito ali, não podia nem encostar, né, numa mulher, nem para ajudar. E quando a pessoa não perdoa, ela carrega isso, né? É como se ela estivesse carregando a outra pessoa durante toda a vida dela. Ela vai a vida toda. É triste isso. E assim, e o interessante que, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de a gente ter uma desavença com alguém, aí você nunca mais vê a pessoa. Aí você acha que a pessoa tá magoada com você, ou tipo, fica anos. Quando você encontra a pessoa de novo, você acha que a pessoa ainda tá com aquela mágoa com relação a você. Aí quando você vai ver, a pessoa até esqueceu, nem lembra, mas você carregou aquilo dentro de você. Você, de repente, perdeu a oportunidade de adquirir informações preciosas, ensinamentos, né? Fechou uma porta ali por bobeira. E fica anos, às vezes. Né? E muitas vezes uma pessoa que a gente tem alguma desavença, a pessoa segue a vida dela, caminha, cresce e a gente fica lá, não cresce. E a gente fica ali achando que tem um problema com a pessoa, só que a pessoa já nem lembra, esqueceu, ela foi embora e a pessoa fica presa, né? Perdoar não quer dizer esquecer, assim, né? É como se fosse uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui. Então, toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu lembro. Mas não sinto mais nada, entendeu? Não quer dizer que você vai esquecer. Assumidamente não some, né? Não some, não tem como, né? Mas é libertador. É quando você olha pra pessoa assim e você não sente mais nada. Não gente, sente mágoa, não sente... Exatamente. Tudo tranquilo. Tinha uma grande amiga. Aconteceu com essa amiga foi, acho que, o pior. Que onde tudo aconteceu. É uma amiga, assim, praticamente irmã minha. Praticamente, era irmã, né? E vivia mais em casa, tudo, né? Então houve uma traição muito forte da parte dela.
E durante um ano, eu desejei até a morte para ela, você acredita? E eu sou uma pessoa, igual eu disse, muito difícil de guardar mágoa de alguém. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu já resolvo na hora, já vão resolver, papapá, já virou a chave. Só que dela eu carreguei durante um ano. Deus permitiu isso. Para que eu, assim, aprendesse aquilo, sabe? Porque eu falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Por que o Senhor permitiu isso? E eu desejei a morte para essa menina. E assim, eu tive um trabalho para liberar. Só o fato de eu desejar o bem para ela, que eu fiz um processo para liberar perdão para ela. E quando eu comecei a falar, desejar o bem para ela, tal, parecia que tinha um nó na minha garganta, eu não conseguia. Isso foi um processo de 40 dias. Só sei que eu tive um sonho com ela. E eu tinha um ódio muito grande, eu não conseguia fazer nada, eu fiquei paralisada durante um ano. Aí eu só sei que eu tive um sonho com ela, ainda acordei e falei, tava abraçando ela. Falei, ai, Jesus, é demais, né? Falei, é demais, né, pai? Mas tudo bem. Só que eu já não sentia mais nada. Eu tava leve, como se a história tivesse deletado. Né? Que nem eu falei no início, o meu casamento. Eu tive um casamento de 17 anos. Ah, nossa, Liliane, mas e aí? Você liberou perdão, tudo? Gente, o casamento acabou, mas por conta de um problema... Sim. Ocasionado por ele mesmo, sim, né? Sim. Inclusive, eu até ajudei ele em muita coisa. E agora ele tá sendo desbloqueado aí, gente. Mas assim, eu tenho uma relação legal com ele. Hoje ele é casado, tudo. Mas foi difícil eu trabalhar isso. O perdão também do casamento, entendeu? Porque eu não liberava. E eu tive que liberar. Então, assim, eu liberei perdão, não quer dizer que eu não lembre mais. Mas, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você não... Não. Gente, como se eu nunca tivesse sido casada. É muito doido. Eu não sei te explicar essa sensação. Mas é como se eu tivesse liberado. Como se eu tivesse... Não, eu liberei perdão. E tá tudo certo. No começo do ano passado, quando eu tava ali, né, eu te achei no Instagram e tal, aí eu via lá você correndo pra um lado, correndo pro outro e tal, de repente, do nada, puf, você apareceu na África. Ah, sim, nossa. Eu sei que Deus, ele age, né, ele tem os propósitos e tudo, ele vai te preparando, né, para as coisas e tal. E assim, a gente tá conversando aqui, mas a Liliane, ela contou pra gente, né, ela era uma moça do reteté, né? Já fui do folk samba. Você ainda é do reteté. Mais modernizada, vamos dizer. Eu já fui lá no culto, por exemplo, na Família da Fé com você lá e tal, e o fogo cai lá e você baixa a assembleiana de novo em você, né? Raiz. Mulher raiz aqui, gente. Aí, conta pra gente, como que foi essa história da África? Como que Deus trabalhou no seu coração com relação a isso? Porque eu percebo que você é uma pessoa que busca muito essa comunhão com Deus, né? Sim. Esse acho que contato diário, intimidade mesmo. Essa intimidade, leva o Senhor na sua vida no dia a dia e tal. E... do nada, assim, você apareceu na África lá. Como foi isso? Nunca é do nada, tá, gente? Do nada, Liliane na África. Bum, não. Então, a África era um sonho desde criança. Eu sempre, desde criança, eu falava, quero ir pra África. Ah, mas você quer onde? Lá no safari, não sei o quê? Não. Quero lá mesmo, na miséria mesmo. Eu quero estar lá, fazer o trabalho lá. Só que eu achava impossível de eu ir para lá, né? E ficou esse sonho. Mas nunca coloquei no papel, nunca projetei isso, né? Porque eu não tinha um planejamento na minha vida, né? Eu só ia, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então era mais ou menos isso. Só que nesse período da transformação, eu estava meia perdida, né? Entre aspas, porque eu não sabia o meu propósito ainda, eu estava clarificando o meu propósito. E aí, do nada, eu falei pra minha mentora, falei assim, nossa, eu tenho um sonho de ir pra África. Vai lá. Tá, por que você não vai? Eu falei, olhei pra cara dela. Assim, você já foi ver o valor da passagem? Não. Você já colocou no papel? Não.
Você já colocou data? Essa questão da data é importante, né? Muito. Minha vida inteira é de data, Quando gente. Agenda. Quando não põe data, não acontece. Ó, quando você não tem agenda, você vira agenda das pessoas, tá? Isso é fato. É Isso verdade. é fato. Eu nunca trabalhei com tanta agenda na minha vida. E aí ela começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, não. Falei, tá bom, ok. Aí o que eu fiz? Fui atrás da passagem, fui atrás disso, fui atrás daquilo. E antigamente eu não sabia fazer dinheiro. Eu guardava dinheiro, gente. Que absurdo. E aí eu guardava um dinheiro, só que esse dinheiro era para uma estética minha que eu ia fazer para agradar uma outra pessoa, não era nem para me agradar. Você ia abrir um negócio, era isso? Esse dinheiro? Você ia abrir uma estética? Não, ia fazer uma estética em mim. Ah, você ia... agradar uma outra pessoa. Estética que era seria alguma cirurgia de... silicone. Ah, tá, entendi. Era justamente isso. E eu ia agradar uma pessoa, e não a mim. Eu me montava antigamente, porque eu sujeitava migalhas num outro relacionamento que eu tive. E nesse relacionamento, nessa transformação, nesse período da transformação, foi onde eu me desvinculei dessa pessoa e o dinheiro ficou lá, não coloquei. Falei, não vou colocar não. Eu ia colocar para agradar ele, de verdade, porque eu não queria fazer isso. Eu queria fazer para agradar ele, porque eu era agradadora de pessoas, tá? E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho esse dinheiro. Eu fui fazer as contas da passagem da África e deu exatamente o valor que eu tinha lá. Eu falei, quer saber? É esse o meu sonho. Que silicone, que não sei o que. Não é isso que eu quero. Eu quero ir para a África. Tudo bem. Marquei a data. Minha mãe achou uma loucura. Minha mãe falou, você tá doida? Até parece, você vai para a África. E comecei a me movimentar no oculto. Fui lá, me movimentando e tal. Fechei. E aí, quando eu tava chegando próximo, minha mãe, nossa, você vai mesmo? Falei, lógico, eu não falei que eu vou. Tá tudo certo. Já me conectei. Não conhecia ninguém na África lá, tá? Me conectei pelo Instagram. Que doideira, hein? Não, doida, né? Me conectei com a missionária Sheila lá, que ela tem um projeto lá em Guiné-Bissau. Aí conectei com ela e falei assim, Lili, eu quero fazer um projeto com mulheres e com adolescentes. E eu quero que você esteja dentro desse projeto. Monta um projeto pra mim. E eu montei esse projeto, ela gostou. Falei, vambora. Vamos fazer acontecer, então. E aí, fui me planejando e tal. Só que era época de Covid. Iam uns 10 missionários aqui do Brasil. Só sei que chegou no dia, só foi eu e mais um. O restante estava tudo com Covid. Só foi eu e mais um que não somos formados em missionário. Gente, eu não sou formada em nada disso. Eu fui porque eu queria fazer o que precisava ser feito. Meu sonho e o meu coração. Eu queria estar lá. Só que antes de chegar até o dia da África, eu peguei e falei assim, nossa, dá a impressão que eu tô indo pra Ubatuba. Nem parece que eu tô indo pra África. Porque eu não estava ansiosa. Não estava ansiosa. As pessoas falavam, nossa, mas você tá indo pra África. Eu falei, legal. Mas eu não estava ansiosa. Foi muito doida a sensação. Eu fui ter um impacto, assim, muito forte quando eu cheguei lá no aeroporto de Guiné-Bissau. Na hora que eu cheguei lá, a hora que eu coloquei meu pé lá e olhei aquela escassez toda, foi onde eu comecei a chorar. É muito diferente. Muito. Impactante. Impactante demais. A hora que eu cheguei e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que o senhor me mandou aqui? Eu olhei desse jeito, mas fui eu que o quis. Aí eu comecei a falar comigo internamente. Nossa, eu falo muito comigo internamente. É uma briga aqui do selfie 1 e selfie 2. Você conhece a historinha do selfie 1 e selfie 2? Jogador de tênis? Sim. Então é isso. E aí, eu peguei e falei, meu Deus, tá, tudo bem, vamos fazer. Eu só vim aqui fazer o que precisava ser feito. Uma malinha. Só uma malinha de mão. Só uma malinha. Uma malinha com meia dúzia de roupa. Foi isso. E ó, pensa numa pessoa super assim, vaidosa, que gosta de se cuidar. Levei shampoo pra não sei o quê, levei não sei o quê, biriri, baroró. Chegou lá em Portugal, ficou tudo lá no aeroporto. Não pôde levar? Foi sem sabonete, foi sem... Não pôde levar nada? Nada. Por que não pode levar? Então, por causa que eu não levei a quantidade certa. Eu achava que só enfiando lá na mala, né, ia dar tudo certo, igual o Brasil, só que não, né? É bom saber, não, porque quando eu for viajar aí pra Portugal, pra algum lugar aí... Vocês se preparam, porque
tem que ter a medida certinha, tudo bonitinho. Sei que eu deixei tudo lá. Aí eu falei, nossa, mas você vai pegar tudo pra você? Falei pra mulher, né? Ela, não, vai pro lixo mesmo. Pá! Aí meu amigo olhou pra mim e falou assim, ó, você não tá no Brasil? Eu falei, mas tô em Portugal. Fala português, né? Danada. Enfim, me lasquei. Cheguei lá. Ok. A hora que eu cheguei lá foi muito impactante. A hora que o primeiro projeto que estava acontecendo era a Nutrição com Amor, que é das crianças lá, né? Tenho fotos, é bem impactante. Primeiro dia eu só chorei. Foi muito forte pra mim, porque eu falei assim, caraca, isso é real. Eu via muito em televisão, eu sempre acompanhei, eu gostava disso. Só que a hora que eu estava lá, eu falei, caramba, isso é muito real. E comecei a chorar desesperadamente e ver aquelas crianças. Só que aí Deus foi dando uma força muito forte ali pra mim. Porque eu comecei a enxergar de uma outra maneira. Uma beleza muito impactante. Eles são felizes com o que eles têm. Então, assim, eu levei uma aula lá. Eu fui pra dar uma aula e levei uma aula. Ganhei uma aula deles. Coração. Gente, que coração ensinável. Que coração sincero, sabe? E aí eu participei de vários projetos, porque a crença lá é muito forte, né? O pacto que eles têm, que o deus deles lá chama Ira. Ira. Eles têm um pacto muito forte. E a base fica bem no meio de tudo isso, dessa escassez toda, dessas crenças fortíssimas que eles têm. E a gente faz trabalho com as crianças, escolas, tem o centro médico lá, né? Um médico que a gente atende sem ninguém estar formado nada. E aí eu passei pela prova de fogo lá, que é a prova do Lucas, Projeto Lucas, que é a parte de enfermaria. Projeto Fênix, que é ensinar as mulheres a ler, que é um desafio muito grande lá. E o Projeto Nutrição com Amor, que é que eles comem só 2 vezes no dia lá. Depois não come mais nada, entendeu? Não, lá chove 1 vez no ano. Então, assim, lá não tem, assim, uma fruta à vontade, uma água boa. Não tem uma banana, uma laranja lá vão ter. Não tem. Lá é 1 vez no ano e é lá. Então, assim, foi bem impactante. A beleza de lá é muito impactante. E eu aprendi muita coisa lá. E o Senhor, ele nos permite, né, ter Total. essas experiências assim para como parte de uma transformação, né? Uhum. Porque eu tava no processo, né? Tava no processo. Então eu precisei crescer espiritualmente para poder caminhar em outras áreas da minha vida e tomar decisões na minha vida. Aí entrou a intimidade aí com Deus. A intimidade forte, né? Porque ali não tem como. Ali a intimidade é muito, muito impactante ali com o Criador. Tem uma história que você contou, acho que tem a ver com esse fato aí da mentoria que você fez também. Que você falou que você estava no seu quarto lá e chorou e Deus tipo meio se manifestou para você lá de maneira muito forte, foi renovada e tal. E assim, o Senhor vai nos direcionando, né? Sim, Ele vai nos moldando, né? Na verdade, lapidando, né? Lapidando. Desde que você abra o coração. Porque, na verdade, as pessoas, elas se afastam me afastei de Deus por conta do meu pecado. Deus, Ele não afasta. Ele nunca se afasta. Ele sempre está do seu ladinho. Você que se fecha. Você que fecha o coração. Ele está lá, esperando você entrar. Bater e quer entrar. Só que você fica lá com vergonha do seu pecado. A Bíblia diz, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, né? Entra. Eu entrarei. E quando ele entra, ele faz. E quando você tem um coração puro, ensinável, na presença dele, você não precisa ser formada nisso. Você não precisa ser formada naquilo. Você não precisa ter domínio nisso. Você não precisa de técnicas. Você não precisa de nada. Ele quer você no simples. Ele faz o simples para você. E justamente o que aconteceu na África, eu tive essa experiência, porque as pessoas tiveram uma visão de mim pela foto. Porque tinha outros participantes lá, nesse evento que eu fui, que chama Impacto Transcultural. Então, eles me julgaram pela foto, começou a falar assim que eu era patricinha, que eu era isso, que nem ia dar conta, biriri, bororó, rororó, essas coisas todas. Só que assim, eu fui preparada. Eu acordava 4:30 da manhã, banho natural, lá não tinha nada disso.
Eu sou dessa, raiz, meu filho. Então, tipo assim, eu acordava 4h30 da manhã e não sei o que, barará. Eu era a primeira a acordar. Não tem frescura. Sem frescura. Então, assim, eu acordava cedo e eu fazia tudo as coisas lá. A hora que as pessoas resolviam acordar, eu já tinha feito todas minhas obrigações, porque a gente tinha tarefas pra fazer. E a minha já tava tudo ok. Mas por quê? Porque eu fui com foco. Né? Eu não fui lá a passeio. Se fosse a passeio, eu fechava o... Como fala? Um hotel? Não, eu fechava lá no África do Sul. No Safari. É, sim. Né? É. Ou fechava Miami, sei lá. Não, eu quis África mesmo. Quis África porque eu queria fazer o que precisava ser feito lá, o que queimava no meu coração. Então, ali, no final, por isso que eu falo, a gente precisa estar preparado. A gente tem que começar a fazer, agir, deixar Deus trabalhar. Então, com isso, foi desenvolvendo outras atividades. E Deus, ele quer as pessoas que têm o coração disponível, né? A pessoa, ela tem que estar disponível e disposta. E obediência ao Senhor. Né? Obediência é uma escolha. Obediência é uma escolha, é verdade. É verdade. Obediência é uma escolha. E nesse processo de transformação, você também comentou um dia comigo aí que você estava montando uma mentoria, escrevendo um livro para uma próxima etapa da sua vida. Sim. Que Deus vai te direcionar, usou até profeta para confirmar, né? Nossa, foi forte, hein? Foi forte mesmo. Sim, eu tive... Essa mentoria sua, por exemplo, ela é voltada para mulheres. Uhum. Sim. E o que é exatamente essa mentoria? Tá. Vou falar um pouquinho aí. Tem muita coisa aí. Dá spoiler. Só spoiler, viu, gente? Porque tem novidades chegando aí em março, ó. Isso que dá, gente. Pessoa desbloqueada dá nisso, entendeu? Ela só vai. E é interessante, por exemplo, antigamente eu não fazia ideia com relação a essas questões de bloqueio emocional. Uhum. E a gente começa a identificar que muita coisa que a gente não vai pra frente, ou a gente até não recebe de Deus. Uhum. Porque eu tenho promessas várias vezes, com profecias e tal, e a gente não recebe porque a gente não tá pronto. E parte da gente estar pronto é a gente conseguir vencer esses bloqueios. Entra bloqueio de autoimagem, escassez. Então, assim, por exemplo, escassez mesmo. Que dentro da cabeça da pessoa, ela não tem... Ela acha que ela tem que ter sempre o pior, né? Ela não aceita ter algo a mais ou viver o melhor ali da vida e tal. E aí, às vezes, ela ora pedindo para Deus, Senhor, me abençoa, me ajuda e tal. Mas dentro dela, ela não aceita isso, né? Sim. Aí Deus não age porque ela não quer. Dentro dela não quer, no coração dela não quer. Exatamente. Porque os bloqueios, assim, a gente acredita em Deus, óbvio, né? Espiritual, por isso que é corpo, mente e alma. Porque existem os bloqueios, não tem como. Existem os bloqueios. Traumas de infância, autoimagem. E outra, você nunca vai estar 100% desbloqueado. Porque a única coisa é que eu ainda falo, né? Lá na base de treinamento, eu acabo falando que os nossos bloqueios, ele vai subindo de níveis. Então, por exemplo, autoimagem. Eu tive que resolver muita coisa de autoimagem. Jamais eu estaria falando assim com você. Me expondo assim, de forma alguma. Não conseguiria porque eu tinha bloqueio de autoimagem, rejeição, paternidade. Eu não fui projetada pelo meu pai. Até eu entender a minha história, porquê de tudo, né? Eu tive que fazer autodesbloqueio, autoimagem, escassez, qual que é o outro? Merecimento. Então, assim, eu tive merecimento, então, nossa, vários. Porque eu não me achava merecedora de muita coisa. Aprendizado, então, nem se fala. Os maiores bloqueadores são o quê? Pais e professores. Às vezes, lá na infância, nossa, um professor... Eu tive uma. Dá um berro com você, te chama, de repente, de sei lá, de burro, de alguma coisa. Aí a criança, ela fica acanhada. Eu não sei na sua época, né? Mas é novinho, né? Nós dois somos novinhos, né? Você.
Porque eu tinha uma professora, Ivonete, de matemática. Ela tinha uma régua desse tamanho e ela batia. Não sei se você pegou essa época, mas pegou assim, peguei, né? Peguei Lógico. na transição. Ainda tinha isso, tava parando de ter. E eu peguei um bloqueio fortíssimo. Era matemática. Então, tipo assim, números... Eu era muito resistente a números. Minha finanças era uma bagunça. Por isso que eu falo, a escassez, nossa, minhas finanças era uma bagunça. Então, eu tive que cair pro pau para resolver isso daí. Então, assim, os bloqueios, ele te paralisa muito, muito. Então, quando você tem essa consciência, espírito e desenvolvimento, a gente tem que estar em desenvolvimento humano sempre. Autoconhecimento, conhecer, se desenvolver cada vez mais, né? Porque pra gente não ficar alienado. É você vencer a si mesmo todo dia, né? Todo dia. E se você não consegue, por exemplo, fazer alguma coisa ou tem vergonha de falar, você tem que começar a analisar as coisas que impedem você de avançar na vida. Sim. Tem gente que, por conta de vergonha, não consegue um emprego melhor. Sim. Fica estagnado na vida, sempre Exato. com um salário mínimo a vida toda e constitui família e passa aquele perrengue. Pois né? é. Então, às vezes, a pessoa entendendo a causa do problema, né? E às vezes, se ela parar e tentar lembrar ali e tal, tem que ativar uma revolta, né? Contra aquela situação e tal. Você identificar o fato, né? Causar uma indignação naquilo e cair pro pau para resolver, gente. É isso, é cair pro pau mesmo. O que é isso, Lili? É cair pro pau. Tem um processo, gente, para fazer o desbloqueio. E quando você aprende a fazer o desbloqueio, você consegue fazer sozinho. No carro, você identifica o fato. Foi o que eu falei. Fica revoltado com a situação. E cai pro pau. E o que a mente quer? Ela prazer, conforto e segurança. Então, ela oculta muita coisa que te paralisa, né? Em continuar, em prosseguir, em fazer. Eu nunca imaginei, igual você está falando, perguntou, o que seria essa mentoria? Nunca imaginei eu estar dando uma mentoria. Né? Como eu te falei, eu fiz uma transição de carreira, né? Mas eu tive que resolver a minha autoimagem, meus bloqueios. Isso foi todo um processo durante 2 anos que eu desenvolvi dentro de mim, que eu investi em treinamentos, em imersões, em conhecimento e também o espiritual, lógico, porque sem o espiritual não consigo nada também. Então... E a palavra, assim, eu baseio a minha vida na palavra, né? Vivo por princípios. Sim, eu também. Você também, com certeza. Princípios e valores, né? Com certeza. E a palavra, ela traz tudo isso de maneira clara, que às vezes a gente não entende. Né? O livro de Provérbios nos dá muitas instruções, por exemplo. Nossa, muito. As respostas estão ali. E um erro, eu acho que acontece, é que muita gente não entende que a Bíblia é um livro para o nosso tempo. Ela é um livro que Deus colocou, inspirado por Deus, né? Que ele é para viver aqui na Terra. Sim. Ela trata do espírito, da alma e do corpo também. Sim. Né? Trata da sua vida espiritual, da sua conexão com Deus. Sim. Trata também da sua alma e de como você conduzir a sua vida aqui na Terra. E às vezes a gente acaba tendo uma visão equivocada de que a Bíblia só trata do espiritual e acaba deixando de lado as instruções para você caminhar bem, né? Porque até para você cumprir o chamado que Deus tem na sua vida, o propósito de você cumprir o ID, de levar o evangelho e tal, você tem que resolver algumas coisas dentro de você, né? E seguir a palavra de acordo com as instruções que dá para você ver aqui na Terra. Sim. A palavra diz ser forte, corajoso, por exemplo. Exato. Né? Eu tinha um problema, um bloqueio que eu identifiquei que era de um trauma que eu tive lá atrás com relação à necessidade de aprovação. Eu também tive. Eu morria de vergonha de aparecer, assim, de falar. Sim. Sabe? E quando eu identifiquei a causa, eu comecei a me desafiar e não aceitei aquilo. Eu falei, não vou ficar refém disso. Aí você tem que ficar revoltado, né, com a situação. Porque você identifica que você ficou tanto tempo
travado na sua vida, perdeu tantas oportunidades por conta de bobeira. Exatamente. De bobeira. Aí você tem que resolver a situação e se desafiar. Uma das coisas que eu fiz para resolver a questão da necessidade de aprovação, além do treinamento lá, sim, né? Da imersão, foi eu colocar na minha mente que eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito. Porque eu entendi que a Bíblia ela já fala o que Deus pensa ao meu respeito. A palavra diz, eu sei bem o pensamento que tenho sobre vós. E você é imagem e semelhança do Criador. Pensamento de paz, né? E não de mal. Exato. E tal. Então, assim, o Senhor, Ele nos criou e Ele conhece o nosso íntimo antes de a gente nascer, né? E Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe o nosso futuro. E o que vai nos travando na vida... E hoje eu entendo, assim, que... o inimigo ele não age mais como ele agia antigamente. Antigamente tinha histórias de assombração e não sei o que e tudo mais. Hoje eu entendo que ele trabalha na mente das pessoas. Sim. Ele joga uma sementinha, ele de repente usa alguém para ir lá e travar a pessoa, causar um trauma para que a pessoa não descubra realmente o chamado dela, né? E fica ali a vida toda estagnada. Você leu o livro Napoleão Hill? Mais esperto que o diabo? É exatamente isso. Ele fala exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Fica alienada as pessoas. Fica alienada. E entendendo isso, né, a gente tem que ficar esperto com o que a gente assiste, com o que a gente vê na internet. Né, porque tudo às vezes te conduz para fora do teu propósito, né? Distante de Deus. Exatamente. E tal. E é exatamente isso, né? Corpo, mente e alma. Eles têm que estar equalizados, os três. Corpo, mente e alma. Corpo, tudo. Então, tem que ter o corpo bem ajustado, sim, saúde. O que você está ingerindo dentro de você? Né? Por exemplo, nossa, a fulana de tal tá com diabetes. Do nada deu a diabetes na menina. Não. Não é do nada, gente. Você comeu, né? É consequência, é um tempo isso. Então, tipo assim, vai lógico. O que você está ingerindo? Açúcar? Como que está sendo a sua alimentação? Faz quanto tempo que você não faz uma rotina, um exame, uma bateria de exame para saber como que tá você, como que tá a sua saúde, como tá seu peso? Eu emagreci quase 10 quilos. Então, assim, eu caí por pau mesmo, eu resolvi isso e hoje virou um lifestyle na minha vida, academia, treino, alimentação, tudo saudável. Consumei, virou um hábito bom, porque existe hábito ruim e hábito bom. Então, hoje virou um hábito bom na minha vida. E hábito bom, ele é mais difícil de implantar. Nossa, total. Você tem Gente, é muito... é você ter decisão, né? Tomar uma decisão, foco e todo dia. Eu me só por hoje. Esse ano aqui. Tô vendo mesmo os desafios. 156 vezes na academia esse ano. Agora vai. E eu tô contando lá, já. Eu fui a terceira vez. Aí... Mas não tá pulando, um dia sim, dia não, né? Não, eu coloquei a meta de 3 vezes por semana. Ok, você colocou essa meta. Porque dá aí na média de 156 vezes no ano, né? Quem não é na pressão é isso, gente. 3 vezes na semana. Agora, como eu sou da pressão, porque se você dar 3 vezes na semana, eu vou ser bem sincera. Eu chego nesse nível. Não, eu pulo pra trás. Não, esquece. Você é todo dia? É pressão, amigo. Sábado, domingo, feriado. Todo dia. Virou um lifestyle na minha vida. Hoje é um lifestyle. Eu chego nesse nível aí, pode deixar que eu... Mas o importante é isso, não parar. Porque você acha que eu quero... Hoje, tudo bem, virou um hábito bom. Mas no começo, eu chorava. Tipo assim, eu só tô aqui... Eu detestava treinar. Eu tive que pagar um personal pra ele poder me ajudar. Então, tipo assim, eu olhava pra ele e falava assim, você vai ter que me conquistar. Eu não gosto de treinar. Ele, tá bom. Botava pressão. Eu chegava lá mal-humorada, insuportável... E eu falava pra ele assim, não conversa muito não, só quero treinar. Ele, nossa, que grossa. Aí no final, eu agradeci ele hoje, nossa, tá uma graça, desenvolveu super, tinha bloqueio de autoimagem, desenvolvia o projeto dele hoje ele nem tá mais na academia, ele abriu a empresa dele hoje.
Hoje ele fala nas redes sociais, desbloqueei ele na academia, filho. Vamos fazer um vídeo, vamos destravar junto. É interessante da gente andar com gente que, na frequência. Que tá nessa vibe de alta frequência. De crescer, né? É que a gente tem um incentivo, né? Um ajuda o outro ali e tal, cobra. Ambiente tipo, é tudo, né? O Ney não me marca no Instagram, cadê você? E tal, né? Aí eu vou e posto a foto. É isso, e assim, gente. Postar foto não é pra ficar se for você aparecer também, se as pessoas pensarem isso, mas quero que se dane. Postar foto lá do que eu tô na academia. Nem sobro, eu posto. Porque eu gravei um vídeo. Ó, se tá te incomodando, né, ver os meus vídeos de treinar todos os dias, é porque você precisa treinar. E postar a foto é pra incentivar outra pessoa, né? Tipo, a pessoa tá ali e tal, porque a gente vê uma pessoa que a gente conhece indo e tal, aí começa a ver outro, e parece que vai vir assim um desafio, né? Um vai desafiando o outro e começa a ir e tal. E é legal isso, né? E é bom pra saúde, né? Sim, saúde, pra tudo, né? Se seu corpo não tá bem, você não consegue fazer as coisas. Não, né? você não consegue. Não consegue. E a mente, né? Que é o desenvolvimento pessoal, né? Pra você estar sempre... o que são os bloqueios também, né? Pra você cair pra cima, resolver. Então, é o corpo, mente, alma. Espírito, Deus. Quem governa? Quem governa seu corpo? E porque se a gente deixar o corpo tomar conta. Pois é. A mente. O corpo quer cérebro. governar. Agora, eu governo, eu falo muito comigo. Isso me ajudou muito. Eu desenvolvi isso dentro de mim. Quem manda sou eu. Nossa, quantas vezes eu levantei correndo lá da cama, no frio. Sabe o que eu fiz? Fazia no frio? Pra criar, quando eu tava criando esse hábito de treinar de manhã, eu dormia com a roupa da academia. Eu dormia com a roupa. Falei, não é possível que eu não vou criar esse hábito, gente. Aí eu falei, vamos embora. E aí eu acostumei. Eu tenho feito isso também. Quando eu penso em desistir, de parar. Porque assim, a gente, se deixar, a gente tende mesmo a ter preguiça. Sim. Tende... Porque a gente tem os sabotadores também, né? Você sabe? Tem. E você sabe que os sabotadores têm hora, tem o momento certo para eles ativarem, né? Que aí vem aquele confortinho, sabe? Aí vem o pensamento. Aí vem o pensamento. Aí entra o Psar, né? Que é a ferramenta Psar que a gente fala, que é o pensamento, né? Sentimento e ação, né? Então, assim, o cérebro, ele vai demandando essa... Se você não tiver governo, você acaba caindo no seu cérebro. Ter governo, por exemplo, eu falo... Vira e mexe, eu utilizo essa expressão de ter governo. Que eu falo que Deus nos colocou para ter governo. Ter governo é exatamente você vencer a si mesmo, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E é o Espírito de Deus nos guiando, né? Como se fosse o carro, né? Como se fosse o carro. Por exemplo, eu faço todos os dias, na hora que eu acordo, a primeira pessoa que eu falo é Deus. A palavra... Você é piloto do seu corpo. Sim, eu leio a palavra e tal. E assim, eu tenho minha comunhão com Deus. Aí depois que eu já tive essa comunhão com Deus, logo pela manhã, em seguida, minha alma já fica mais leve. Porque eu não tô focado nos problemas, eu tô focado na solução, já agradeci pelo dia. Exato. Aí fica mais fácil de você exercer governo sobre o seu corpo. Sim. Né? Aí você vai bater essa preguiça, eu respiro fundo assim e falo, não, a preguiça não me governa. Isso aí. A preguiça, ela é maldita. O mau humor não me governa. Entendeu? Aí eu falo, sou governado por Deus e eu, na minha consciência, na minha alma, governo sobre esse meu corpo aqui. Né? Então, aí eu consigo avançar, a gente consegue caminhar e crescendo. Né? Dessa maneira. E às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, nossa, mas você sempre tá com esse bom humor e tal, nanana. Gente, não. Óbvio. Não tem como, né? Mas hoje eu sei canalizar isso. Então, e eu canalizo rápido. Veio pra mim, gente, preciso canalizar isso rápido. Então, assim, é uma das coisas que eu tô trabalhando muito na minha vida, é sobre isso. Veio o BO pra mim, ok? Penso, bora. Canaliza pra tocando vida que segue. Essa questão de canalizar é interessante. Pra mim, nossa, faz todo sentido. Eu aprendi a fazer isso, Né? Porque às vezes a gente é pego ali por um
Porque senão por entra, alguma situação. você fica digerindo o dia todo aquele BO, um gasto de energia, sendo que você poderia estar produzindo, você fica gastando energia com aquilo que aconteceu na manhã. Pra quê? A expressão que se utiliza é CCC, né? Canalizar, converter... Captar, canalizar... Converter... Canalizar. Né? Isso. Que significa você... imagina que você está no seu dia a dia, de repente você leu alguma coisa, alguém falou alguma coisa para você... E é como se a pessoa tivesse instalado um vírus na sua mente ali. Sim. Que fica processando, isso te traz mau humor. Você muda o foco do que você estava fazendo e fica pensando numa coisa que só vai te prejudicar. Exatamente. Então, captar, canalizar e converter e canalizar. Converter, canalizar. Isso. Captar é você recebeu essa situação que vai te colocar numa situação complicada. Isso. Converter, você muda o foco. Você pega essa energia, aí você fala, não, eu tenho que resolver isso aqui. Aí você pega essa energia que você estava utilizando ali pensando naquilo tal, foca em algo bom. E manda bala, fala, não, eu não vou aceitar isso e pega e... Exatamente, né? Porque senão seu dia não é produtivo, né? Então, assim, eu era muito dispersa em muitas coisas, sabe? Eu ficava fritando o meu cérebro no passado e sofrendo com o futuro que vai acontecer. E não vivia o presente. Exatamente, então sempre presente. Isso é muito importante. Então, tipo assim, quando vem essas coisas, ou vem algum problema, situação passada, essas coisas... Então, eu vou falar, é prioridade agora? Então, aprendi, eu falar internamente comigo mesma, isso me ajudou muito. Fazer perguntas para mim mesma. Para mim, isso, qual o benefício para mim isso? Eu tenho tanta coisa para produzir, para acontecer, eu fazer gestão no meu horário, do meu tempo, né? Porque tempo para mim hoje é vida. Hoje é vida o tempo para mim, né? A gente faz dinheiro, mas para mim é vida. Então, assim, eu gosto de produzir, eu gosto de planejar o meu dia. Não quero que o meu dia seja perdido. Quero aproveitar, desfrutar, entendeu? Do processo. Desfrutar, mesmo sendo um processo doloroso. Isso daí é uma das coisas também, uma chave que eu aprendi. Que é desfrutar nesse processo doloroso. Então, assim, a produtividade, isso para mim é muito bom, porque muitas das vezes as emoções impactam a nossa produtividade. Ah, com certeza. Impacta nossa produtividade. Impacta muito. E tudo isso tem a ver com intencionalidade, Sim. Né? Então, assim, a gente tendo intencionalidade, fazendo as coisas de fato com intenção, sabendo por que você está fazendo, aí você começa a agir e conduzir a sua vida com propósito, de fato. Sim. Né? Não deixa as coisas, não deixa a vida te levar. Né? Isso é quando a sua identidade está clara, né? Resolvida. Porque você só vai descobrir o seu propósito depois que você realmente entender a sua identidade. Cara, a sua imagem é a semelhança do Criador, ok, eu posso todas as coisas nele que fortalece, tá? Mas a gente tem que saber quem somos de verdade. A gente é a imagem dele. Se a gente é a imagem dele, então a gente tem que resolver a treta que tá aqui dentro da gente. Os bloqueios. A gente pode todas as coisas. Depois que eu comecei a refletir mais nisso, hoje eu não tenho, assim, praticamente medo de nada. Antes eu tinha medo, espiritualmente falando, de algumas coisas. Esse medo sumiu. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso. Eu bato o pé. Pronto. E falo, aqui não. Aqui não. Aqui não. Entendeu? Então, a gente tem que realmente entender e trazer a consciência quem nós somos em Cristo. Né? Exatamente. E eu tinha perguntado, depois eu acabei mudando o foco, né? Acabei mudando... É tanta coisa, né? Joguei uma perguntinha e deu outro assunto. Exatamente. Mas fala aí da sua mentoria. Então, na verdade, eu fiz uma transição de carreira, né? Como eu já havia comentado com você. Fui do CLT aí durante 10 anos, toda a minha vida trabalhando aí. RH, recrutamento e seleção. E eu, tipo assim, eu tive um insight voltando nesse período de transformação da África no avião. Veio um insight, tipo assim, cara, não é isso mais que eu quero. Tava no conforto, ganhava super bem, não ganhava mal. Lá eu ia morrer. Lá eu ia ficar conforto, fazenda. Fazenda remete o quê? Conforto, segurança, certo? E eu não sabia como eu ia fazer essa transição.
Gente, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho um marido atrás dos bastidores, sou eu. E, né, sou eu. E aí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? E eu fui colocando planos, data. Coloquei data para sair, dia 13/5/2023. Eu ia sair agora, 2023. 13 de maio de 2023. Eu saí 13 de maio de 2022. Então, hoje, realmente, eu clarifiquei a minha identidade, descobri o meu propósito de vida, que são pessoas. Hoje, eu faço com o maior prazer ajudar pessoas a serem, a se descobrirem, a descobrir o seu propósito de vida, a sua identidade, saber quem são de verdade, sabe? E sair dessa inércia, sabe? Desse mundo que vive. Então, hoje eu faço o que eu gosto. Mas eu fiz essa transição toda. Foi, assim, muito, muito doido o que aconteceu. Que eu sou da base de treinamento hoje. Eu sempre ajudei, fui de staff, porque eu gosto muito de servir. Eu ia lá, levava um monte de gente, mas sem intenção alguma de receber dinheiro, nada disso. Porque eu acredito na missão e no propósito dele. E aí ele fez uma proposta para fazer um freelance para mim na época, mas nunca imaginei entrar lá. E ele fez esse freelance para mim, aí eu falei assim, beleza, vamos lá. Era um trabalho novo entre empresas, é o que eu faço hoje também. E aí ele pegou e falou assim, Lili, é isso, tal, quanto você ganha lá? X, eu não posso pagar isso. Beleza. Mas eu posso pagar assado. Legal. Mas eu quero você por inteiro aqui. Aí, uau. Só que o que ele falou pra mim foi justamente o que eu coloquei no caderno. Eu senti muita paz. Pô, assim, minha família me criticou muito. Falando, nossa, você é louca. E o Unimed, o Neodonto, como vai fazer? Eu falei assim, amém. Orei, busquei, falei, bom, senti paz. Só sei que eu cheguei no outro dia no meu trabalho, sentei na mesa, não consegui nem ligar o computador. Eu olhei pra minha líder e falei assim, preciso falar com você. Ela, tudo bem. Ela já fez MV, porque eu consegui levar a galera inteira lá da empresa. Levei mais de 15 pessoas lá pra imersão. E aí ela pegou, eu falei assim pra ela, encerrou meu ciclo aqui. Ela, como assim? Você vai pra base? Eu falei assim, como você sabe? Você, já sabia. A sua transformação aqui dentro, o seu processo, não te vejo mais aqui dentro. Não te vejo presa aqui dentro. E realmente, eu não me via mais presa. Eu queria voar. Porque eu estava uma pessoa livre. Então, eu queria voar. Era um risco? Sim, óbvio, tem risco, né? Tem os seus riscos. Só que eu perdi o medo, né? Se não der certo, ok, não tem problema de eu voltar para um CLT de novo. Não é essa a minha intenção, não é esse o meu propósito. Mas tá tudo bem. E eu fiz essa transição. Então, eu fui para a base e eu já estava dando mentoria para mulheres antes, porque comecei a transbordar e eu não conseguia nem cobrar, sabe? Foi muito doido. Eu tinha, assim, merecimento lá embaixo. Eu achava que eu... o problema do merecimento é isso, né? A pessoa não sabe nem cobrar. Não sabia. Só acha que não merece nem ganhar pelo serviço que presta. Exatamente, E aí eu fui pra base. E a base é um canal que está sendo de aprendizado. Estou no ano de aprendizado. Né? Então, esse ano de aprendizado, eu tenho absorvido bastante coisa com o Thiago Erhard lá. Muita coisa mesmo, porque eu estou agora na selva. Eu não estou mais na fazenda. A selva é de desafios. É de você correr atrás de coisas novas, diferentes, colocar você no fogo. E realmente, eu estou tendo uma bagagem enorme. Faz 8 meses que eu estou lá. Então, assim, eu estou tendo uma bagagem enorme. E do nada, ele virou para mim e falou assim, mentoria. Oi? Mentoria. Eu não acreditava no meu trabalho. E a hora que eu vi, às vezes eu não precisava nem fazer o pitch. Porque eu gosto de ser mentora. A mentora, ela ajuda as pessoas a chegarem a lugares aonde ela chegou. E tem como fazer isso. E as pessoas que eu me conecto, a maioria, todas elas têm um ponto de conexão comigo. Então, às vezes eu não preciso nem fazer pitch, é natural. Você fecha a mentoria com a pessoa. E aí eu comecei a fazer mentoria. Mentoria, empresa, network, conectando a base com empresas, palestras. E aí ele lançou um desafio para mim, que é fazer a palestra. Surtei, né?
Falei, meu Deus, que prova. Tive que cair pro pau, resolver vários bloqueios de autoimagem, autoridade, merecimento, né? Mesmo eu estando nesse desenvolvimento aí, eu tenho. E que é esse bloqueio de autoridade? Autoridade é tipo assim, você não se acha capaz de estar falando com uma autoridade, tipo um dono de uma empresa, você não tem clareza na sua comunicação, você não consegue, você desvia sempre o olhar. Você não consegue encarar a pessoa, você não consegue olhar para a pessoa. Tremendo. Você fica tremendo, você não consegue ter assunto, você desvia o olhar, você não... Isso acontece normalmente por algum trauma durante a vida. Sim, algum chefe que gritou com você. Eu tive algumas situações dentro de empresa CLT e eu identifiquei o fato e caí pro pau. Uma simples pergunta que me fizeram. Me fizeram não, quem fez foi o Thiago. Ele fez essa pergunta e foi onde eu falei, cara, é isso. Depois disso, bum. Interessante o cérebro, né? Não. Você identifica o fato. Olha só, aconteceu um negócio comigo, assim, que foi quando eu comecei a me interessar por essa questão de entender como a mente e o cérebro funciona. Eu tinha nojo de comer maionese. Tava ânsia de vômito. Ia passar maionese lá no pão, ia comer. Por quê? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Um belo dia, eu tava sentado na mesa, lá na casa da minha mãe, conversando com ela, e ela, do nada, começou a falar de criança, de nenê e tal, não sei o que. Ela falou, pra desmamar você... Que foi maionese. Eu enchia meu peito de maionese. Tá explicado. Aí você ia mamar, você tinha ânsia de vômito e você Caraca. parou. Aí eu desmamei você assim. Na hora que ela falou isso... Você falou, é isso. Eu peguei a maionese e acabou o nojo, acabou a ânsia de vômito. Aí eu comecei a falar, nossa, é assim que o cérebro funciona? Aí foi aí que eu comecei a me interessar por essa questão de... Que legal. Começar a entender, né, como que o cérebro funciona. Eu comecei a identificar vários problemas que eu tinha, por que eu não conseguia fazer tal coisa e tal. Foi aí que eu comecei a ir atrás, né, desses treinamentos pra gente desenvolver mais. Resolver essas questões. Olha, né? que doideira. Eu tive uma situação com uma mão. Olha, pode parecer besta, né? Foi uma atividade que teve na época da pílula, né, que a gente falava do treinamento. E identificar algo de comer que você não... Para trabalhar o cérebro mesmo, né? Pílula no treinamento uma atividade, uma atividade. Um desafio. É um pequeno desafio por dia. Então, imagina assim, tem lá uma aula de 5 minutos e aí tem lá uma tarefa. Então, a tarefa é um desafio, é uma pílula, né? Que você chama de pílula, mas é um desafio que você tem que cumprir no dia. Exato. Então, dentro do treinamento tinha, por exemplo, visitar um empresário da cidade, entrevistar ele, conversar com ele e tal. Então, assim, isso foi ajudando, né? Foi, causar indignação em uma pessoa, foi muito doido. Falar não pra alguém. Falar não, que é o sim pra você. Então, assim, às vezes a gente tem medo de falar não pras pessoas, né? E a gente vai só se lascando cada vez mais. Exatamente. Bem interessante. Mas do mamão, você falando da maionese, me lembrei do mamão. E eu não gostava de mamão. E sabe qual que era o drive instalado aqui na mente? Não gosto de mamão porque quando eu era criança, minha mãe me batia. Quase 40 anos falando isso, né? Que bom que resolveu. Eu falei, caraca, que é isso? Não gosto de mamão porque a minha mãe não gosta... porque minha mãe me batia quando era criança. Cara, eu preciso resolver essa treta. Eu falei, que isso? Eu ressignifiquei isso com a minha mãe. O mamão é tão gostoso. Hoje é a minha melhor fruta. Eu amo mamão. Eu como de manhã. Minha mãe compra tanto mamão lá em casa que eu falo, meu Deus. Ela jogava mamão na sua cabeça? Como que era? Minha mãe, ela forçava. Porque minha mãe era... Nossa, ela forçava demais. Você não porque queria, comer certo. Na sua boca. E eu peguei um ranço disso. E aí, caiu pro pau, eu resolvi. Ressignifiquei. Isso chama ressignificação. Você traz um novo significado para aquela situação. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, é isso que vai nos paralisando. São esses bloqueios. Não quer dizer que vamos ficar desbloqueado 100%. Não existe isso. Só que vai subindo de níveis. É isso, você vai crescendo, vai avançando. Então, né? E eu tinha um bloqueio de autoridade. Então, eu tive que cair pro pau, porque eu me desenvolvia na mentoria. Só que assim, você começa a fazer mentoria, só que vai indo, vai caminhando as coisas. Porque na sua mentoria... entra depois várias coisas. Eu estou na base de treinamento para aprender.
Então eu preciso aprender outras coisas, palestra. E vai crescendo, Eu preciso desenvolver o meu livro, que já está sendo desenvolvido. Já tá quase terminando. Já nasce esse ano. Você colocou já data, foi já? gerado, já tem data. Já tem data. E a palestra, que eu coloquei data, eu não conseguia colocar data. Então, assim, foi feito um desbloqueio comigo fortíssimo, porque eu não me achava merecedora de ter minha própria palestra. Eu ia em amigas palestrar em grupo de mulheres, né? O meu forte mesmo são mulheres, né? Eu ajudo ela a descobrir a verdadeira beleza interior e a ter constância. Então, o que a minha mentoria é? É ensinar as mulheres a ter um hábito bom na vida dela, né? E ter constância naquilo com que ela faz. Ah, mas eu não consigo treinar, eu não consigo cuidar do meu corpo. Ah, eu não consigo ser uma mulher feminina. Ah, eu não consigo ser isso. Ah, Liliane, eu não consigo. Pum. Não, vamos mudar esses drive. E atividade. Tudo que eu fiz é o que eu passo para minhas mentoradas. Atividades, todos os dias. Então, quando ela senta na minha mesa, lá na minha sala, eu falo assim, ó, seguinte, eu só vou dar seguimento, para mim não é dinheiro é troca de energia comigo. Eu só vou dar seguimento à mentoria com você se realmente você fizer um compromisso aqui comigo, que você vai fazer as atividades. Porque se você falar para mim, não tem constância, não vou conseguir, não sei o quê, nem quero. E o interessante do mentor é que o mentor, ele não fica passando a mão na cabeça, né? Não. Ele cobra, ele fala, e aí, você vai fazer, não sei o quê e tal. Porque a diferença do coach, né? Eu fiz minha formação de coach, tudo, mas eu gosto de ser mentora, né? Então, o coach, ele tem as ferramentas e perguntas, O mentor, né? ele trilhou o caminho. E ele ajuda. E ele fala, ó, você tem que vir por aqui. Eu fiz assim, você tem que fazer isso e isso. O coach, o mentor, ele sabe, ele já tem a sabedoria do processo. E ele instrui a pessoa dentro daquilo ali. E aí você acaba conectando com pessoas que têm o mesmo ponto que você, um ponto de conexão. Entendeu? Por exemplo, eu não consigo treinar, tenho dificuldade. Lili, como você consegue? Eu sei, porque eu passei por isso. Então eu só vou falar aquilo que realmente eu passei e eu sei que dá pra sair e dá pra ter uma vida foda. De verdade. Então eu fiz essa transição toda. Hoje eu tô fazendo isso. Dia 5 de março, minha palestra Mulheres Raízes Curadas, né? Que vai ser uma virada de ciclo, meu aniversário também. E vamos que bora aí. E vamos crescer pra cima. Que bênção, hein? E esse livro vai contar a sua trajetória? Toda. É como se fosse uma autobiografia? Ela vai ser um pouco mais... Um pouco não, vai ter a minha história, né? Com alguns temas específicos. E vai ter algumas atividades também. Então, assim, vai ser bem... É novidade, gente. Vai ser muito legal, muito legal. Isso que eu falei aqui só foi um pouquinho do o que vai ter no livro. Que legal. E aí, na palestra, eu já vou dar um boom também, alguns spoilers do meu livro, né? Que chama Raízes Curada. Nossa, Lili, mas por que Raízes Curada? Porque eu precisei ser curada de dentro para fora para poder estar dando uma mentoria, estar gerando um livro. Porque eu nunca, não me achava capaz disso. Isso é uma questão que eu tô trabalhando também. Eu não me achava capaz. Comecei a escrever um livro. Pois é isso. E tem que finalizar ele. Então, bora colocar a data. Colocar a data, é verdade. Eu vou tomar coragem, vou pôr uma data. Coloca a data. Vou pôr uma data. E aí eu falei, caramba, e faz muito sentido a Raízes Curada na minha trajetória, né? Então, assim, é você crescer para baixo. Eu precisei crescer para baixo. Por que crescer para baixo? É lá embaixo que você cria raízes fortes, né? E quando você cresce para baixo e cria raízes fortes, você dá frutos bons. Eu não quero dar frutos de plástico. Quero dar frutos douradouros. Frutos bons. É isso que eu quero. Então, para isso, eu precisei crescer para baixo. Crescer para baixo é o quê? Pum! Dentro de você. E aí, Lili? Qual que é a treta? E a transformação é dentro mesmo. Né? É dentro. Até com relação a quando a pessoa ela se converte, aceita Cristo, por exemplo, se ela não mergulhar na palavra e não deixar a palavra trabalhar dentro do coração, na mente, mudar a mentalidade dela, ela não vai ter uma vida de relacionamento com Deus, né? Vai ter aquela vida superficial, superficial, de mentira, né? Raso. Vai na igreja e tal, tá lá, ouve a palavra, mas sai. Eu já fui assim. Eu também, mas quem não, né? Eu ia na igreja, ouvia a palavra. Status, né?
mas no dia seguinte é como se... Vazia. O que eu ouvi a palavra lá, mas e não conseguia aplicar. Não tinha aplicabilidade. Né? Não, hoje, por exemplo, a palavra ela entra com uma profundidade. Porque eu levo a sério o sentido do que está sendo falado. E você pratica. E pratico. Então, assim, tudo que eu leio na Bíblia, tudo que eu ouço na igreja, eu coloco a aplicação no dia a dia. Sim. É isso. Porque é o simples. A vida nossa de cristão é no dia a dia, né? E é a simplicidade, né? É a simplicidade. E você está sempre em movimento. Sempre movimento gera acesso. Movimento gera acesso. E para de viver no raso. Lá no profundo. É no profundo que tem os melhores tesouros. É verdade. Quando você descobre, você não quer mais viver no raso. É verdade. Olha que papo de alto nível. Nossa, total. Eu ficaria mais 1 hora aqui. Nossa. Eu não sei, eu acho que já passou 1 hora. Já passou 1 hora. Com certeza, já passou 1 hora. Detalhe, gente. Esqueci de falar um detalhe. Posso? Pode. Além das mentorias agora, porque eu ajudo a descobrir a sua beleza interior e a externa também, óbvio, a parte externa. Inclusive tem a consultoria com Exato. ela que eu vou fazer. Com certeza. Eu vou fazer eu quero dar uma clareza, de como se vestir. Sim. Ajudo a arrumar o guarda-roupa. Eu vou até a casa, tiro todas as roupas, ajudo a fazer dinheiro com as roupas que estão paradas dentro do guarda-roupa e aí monto o guarda-roupa cápsula. Olha aí. Ajuda. Tem a questão das cores também, né? Tem a coloração pessoal. Coloração pessoal. Porque às vezes você está usando cores erradas. A gente é livre para usar todos os tipos de cores, só que a gente tem que ter uma harmonia. Eu preciso entender que posição você quer passar, que imagem você quer passar, entendeu? Por exemplo, você vai numa reunião de negócios, tá? Ok, Lili, mas eu não sei me vestir, eu não sei as cores que combinam. Preciso disso aí. Primeira coisa, a gente vai saber a cor da sua paleta. Eu não preciso disso, amor. Não preciso. Depois da cor das paletas, aí você vai fazendo um jogo, sabe? A gente pode usar todas as cores. A harmonia. Eu preciso saber a harmonia, preciso entender que imagem você quer passar, para qual negócio, se é negócio, família. E assim vai. Então, eu ajudo a pessoa, o externo também, não o interno, porque assim, não adianta o externo estar ok. Porque eu já vivi de externo. A minha aparência sempre foi assim, eu sempre gostei de arrumar, mas o interno era destruído. Então, isso não é legal. Porque o brilho tem que vir de dentro para fora. E quando o interno ele é destruído, normalmente a pessoa ela busca outros meios para tentar sufocar essa dor, né? Sim. Aí vai para as bebidas, vai para droga, e aí você vai instalando vários, acaba, né? Exatamente, você vai instalando vários drives na sua mente, né? Por exemplo, eu tinha um drive fortíssimo que era: para que casar? Já fui casada, homem não presta, biriri, bororó. Eu tinha vários drives instalados na minha mente por conta disso, né? Então, para que tá tudo bem. Só que não. Hoje eu entendi e hoje eu tenho novos drives instalados, né? Então, assim, eu sei o que eu quero, né? E a beleza é essa. Ela vem de dentro para fora. Você não precisa estar perfection lá por fora e sendo que dentro tá destruído. Então, primeiro vamos cuidar de dentro. Depois vem o externo. E isso tudo ajuda a gente, essa cura, você entender como você funciona por dentro, como a sua mente funciona. Isso ajuda você a cumprir o seu propósito, né? Sim. Atender o chamado de Deus na sua vida e tudo mais, porque eu acho que tem muita gente com chamado aí e não vai. Por exemplo, eu falei que eu não sabia qual era o meu propósito quando fizeram essa pergunta. Hoje eu sei com clareza. E a consultoria de imagem, ela veio, tipo assim, eu acordei, falei, cara, é isso. Eu preciso fazer consultoria de imagem. Eu já cuido de dentro das pessoas, como eu fui curada. E agora, porque as pessoas me perguntavam, Lili, você acha? Eu sempre gostei de roupa, de arrumar, não sei o quê. Sempre gostei. É isso. Vou me aperfeiçoar nisso. É isso. Então, novas receitas. Show de bola, hein? O seu contato, com certeza, eu vou colocar aqui legal. No seu Instagram e tal. Assim. E aí as pessoas podem também entrar em contato com você. Que, essa menina aqui é de frequência alta, é ligada no 220. Se conectando com ela, olha, vai acontecer algo diferente na sua vida. Coisas novas vão acontecer.
é uma menina de Deus, tem comunhão com Deus, tem vivência na intimidade com Deus. Sim, sim. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Frequência Alta, papo de alto nível com pessoas que acontecem. Eu recebi aqui a Liliane e curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, que aqui tem conteúdo de alto nível, né? É isso aí. Muito obrigado, Lili. Gratidão. Obrigada mesmo pelo convite, amei. Tamo esse junto papo aí de alta frequência. Eu tenho você em alta conta. E bora multiplicar aí. Amém. Bora multiplicar. Eu ganhei. Isso aí. É nóis. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.